Fala, meus consagrados, tudo beleza aqui na área? Com vocês trazendo mais um vídeo para vocês de Defesa Decente. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o que vai chegar na próxima temporada marcada aí para dezembro, mas vale a pena dar uma ressalva para o conteúdo que a gente acabou de receber da primeira temporada, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, o que vocês querem para a próxima temporada. Vamos comentar sobre essas adições nesse vídeo. Antes da gente começar o vídeo, já peço para vocês a inscrição, seu like, compartilhe o vídeo aí que vai estar ajudando demais. E se puder, aperta o botão hypar, molecada, que vai estar dando aquela força pro canal para que eu continue trazendo esse conteúdo para vocês, beleza? Então vamos começar falando sobre o conteúdo aí da primeira temporada, tá, rapaziada? Que basicamente, né, a gente teve que dividir em 2 updates, lembrando para vocês, tá? E o cronograma dessa temporada, basicamente, era um cronograma onde a gente receberia 3 updates até dezembro. Vocês sabem que isso foi feito, né, de outra maneira, porque basicamente o conteúdo, né, a galera começou a reclamar, o conteúdo então foi antecipado. Então, para mim, qual é o maior problema dessa primeira temporada? O conteúdo, né, principalmente das dungeons e missões aí apresentadas. Lembrando, a gente tá só na primeira temporada do jogo, o que não deixa de ser preocupante, tá, rapaziada? A gente teve um número estrondoso no lançamento e hoje em dia, pelo menos os números foram mostrados na Steam, caiu bastante o número de jogadores de Defesa Decente, tá? Então isso é preocupante sim, e eu espero que essa segunda temporada a gente tenha bastante coisa aí para ser melhorada pelos desenvolvedores, beleza? Então vamos lá. A gente teve a adição nessa semana do ETA, né, que foi uma adição importante, chega aí com bastante coisa ali para você conseguir nas missões 400, né? Você pode adquirir os vouchers ali, trocar por descendentes, né, por combinações ali de peças de arma. Você consegue, essa temporada aí, né, trouxe também, além dele, trouxe o evento da Freina. Então, com esses dois, com o ETA e com o evento da Freina, você conseguiu bastante coisa ali para dar uma melhorada no equipamento, principalmente para quem não tem muito tempo para jogar, aquela galera que trabalha, não dá para ficar o dia inteiro jogando, né, rapaziada? Então, isso ajudou bastante para você conseguir, lembrando, né, que o evento da Freina ainda vai demorar um pouco, vai até dezembro, quase dezembro, e o ETA toda sexta-feira, da sexta aí até domingo de noite, o ETA tá aí disponível para você conseguir pegar todos os itens dele. É só você dar uma farmada nos 400 ali que dá para pegar tudo, tá? Você tem 2, 3 dias aí para farmar. Bacana? Fora isso, a gente teve o conteúdo, né, das Dungeons of 400, que foram importantes. Eu acho que as Dungeons melhoradas deixaram um pouco mais gostosinho de você jogar, tá, rapaziada? Mais desafiador, que era já para ter acontecido na 250, não foi dessa maneira, né? As 400 são dungeons interessantes, apesar de que nesse momento nós só temos Freina, Valb e Bunny, que são exceções aí, tá, para se fazer essa dungeon no solo. Basicamente todo mundo tá jogando, né, no matchmaking, né? O pessoal que não tem esses descendentes estão farmando para fazer as dungeons 400, ou então vai no matchmaking, né? Lembrando que não é também o ideal, já que é uma missão 400, o ideal é que você vá em grupo, que você não faça solo. Há exceções de quem gosta, eu mesmo fiz o vídeo para vocês aí fazendo a 400 solo, acho que foi o primeiro a trazer para vocês, né, uma build aí de 400 solo, porque eu já estava montando com a Freina, mas basicamente a gente fica nisso, né? O que a gente espera que mude para a segunda temporada, tá? Lembrando para você, a segunda temporada vem com o episódio Ancestral, né, se chama Ancestral, com 3 updates, que eu acho que não vai ter 3 updates de novo, tá, rapaziada? Eu acho que isso aqui ainda vai acontecer bastante coisa. Tem a promessa de uma Mega Dungeon, que provavelmente seria uma raid, né? Utility Companion, que isso aqui eu não sei o que é, tá, rapaziada? Quem souber o que é, comenta aí. Season de progressão, que no caso seria nova história, continuação da história, mas novos mapas, né? Novos descendentes e descendentes da história, então a gente vai ter mais descendentes aí, e mais história de descendentes, que provavelmente agora, pelo último descendente mostrado, que foi a Freina para Freina, né, a Freina Ultimate, no final a gente viu que a Sharen, né, pode ser o destaque agora esse próximo descendente.
Novo Colosso e novas dungeons, novas armas, novas skins e Ultimate Descendente, né? Um Ultimate Descendente novo que eu chuto que é a Shelly. Tá, rapaz? Já vou falar pra vocês. Beleza? Então, esse é o conteúdo que vai chegar. Mas o que a gente espera? Eu acho que uma raid, né? Essa mega dungeon prometida aí, eu acho que é importante pro jogo. Mas eu acho que novas dungeons, tá, rapaziada? Com uma pegada diferente, igual foi a 400, seriam bem-vindas, já que a gente tem novos mapas, né? Basicamente, eles pegaram as dungeons normal que a gente tinha no jogo, fizeram as 250 e colocaram de trás pra frente na dungeon, né, rapaziada? A dungeon 400 é melhor, na minha opinião, porque a gente tem inimigos novos, tem os elites, né? Apesar de eu não gostar dessa pegada deles colocarem um monte de inimigo na tela, acho que não é essa pegada ainda que eles têm que ajustar, tá, galera? Eu gosto de mecânica, mas quando eu falo mecânica, eu falo assim, ó, você coloca elite em certas partes ali do mapa, né, da dungeon, coloca snipers em lugares, né, específicos, você coloca torretas, né, assim como é em outros jogos, né, rapaziada? Não é essa pegada de você só encher a tela de inimigo, basicamente, não é essa pegada. Eu acho que os desenvolvedores têm que encontrar esse tipo de balanceamento, né, para que seja agradável para o jogador jogar, não ficar só. Basicamente, eu vou dar minha opinião, tá, galera? Mesmo que eu não jogasse de Freyna, que é com quem eu jogo para fazer a dungeon com a Freyna, é uma baba fazer. Vamos lá. Quando você joga aí com qualquer outro personagem que você vai fazer, vamos dizer que você não tenha Freyna, você vai atrás de uma Bunny. Ela basicamente mata tudo e você não faz nada. Tá, rapaziada? Quando você vai com uma Freyna, basicamente ela vai matar tudo e você não vai fazer nada. Tá? Isso tira a pegada do jogador. Tá, galera? De tipo assim, eu quero entrar, quero ajudar, quero me divertir. Aí você vai ter que montar uma equipe e não querer fazer com esses caras, porque se você for jogar com a Bunny, ela vai sair correndo na frente. Se você jogar com a Freyna ou com uma Valve, elas vão se destacar muito mais, entenderam? Não que, eu acho que o que falta é um pouco desse tipo de equilíbrio, não tô reclamando, tá? Não é uma reclamação, eu só acho que isso deveria ser mais balanceado, como eu já venho falando há tempos, encontrar um balanceamento para que todos, ou a maioria dos descendentes se destaquem, né, com as suas habilidades, não ser só 2, 3 descendentes por conteúdo aí que presta para fazer alguma coisa, né, rapaziada? Eles vêm melhorando, vêm dando buffs nos descendentes, os desenvolvedores vêm trabalhando nisso, mas ainda precisa desse balanceamento nas dungeons, e eu acho que a oportunidade deles é agora no segundo, na segunda season aí de arrumar isso, tá? De dar uma equilibrada nessas dungeons, trazer mais dungeons aí, novos eventos, novas missões 400, tá, rapaziada? Pra ter mais conteúdo pro jogo, né? Com coisas novas, progressão nova e tudo mais. Então, tem bastante coisa que promete nessa segunda season. Mas, fora isso, eu quero saber qual é a opinião de vocês, né? O que vocês estão esperando dessa segunda temporada? Lembrando, a gente tá perdendo um número massivo de jogadores e é normal acontecer, tá, rapaziada? Na Steam, né, no lançamento a gente teve um número muito grande, passou dos 100 e poucos mil. Agora a gente tem cerca de 20 mil aí diários aí jogando, né? Pelo menos os números foram passados na última semana da Steam. Esses números vêm caindo, entenderam? Então, o que a galera fala? Muito pouco conteúdo, né, rapaziada? E os desenvolvedores trabalhando, né, nas skins para descendentes, que basicamente atrai a galera aí, gosta, né, das skins e tudo mais. Eu acho legal, é o jeito que eles têm para rentabilizar dentro do jogo, né, é a maneira deles, mas eu acho que essa temporada eles têm que prestar mais atenção no conteúdo consequente do jogo, né, de trazer mais dungeons, mais emoção pro jogador do que só ficar pensando. Eu penso assim, tá, rapaziada? Pensando só em skin de personagem, né? Porque a skin não vai segurar jogador jogando, tá, rapaziada? O que segura os jogadores é o conteúdo. O conteúdo fica escasso, né? Porque muita gente hoje em dia entra no jogo, né? Saiu a atualização aí no começo da semana, já tem gente que parou de jogar de novo. Agora espera a Season 2 em dezembro para jogar. E se você não tem conteúdo e não tem o que fazer dentro do jogo, né? Eu sei que a galera que tem tempo e que consome o jogo muito rápido. Isso é normal de acontecer,
como tem a galera que é mais casual, que trabalha não tem muito tempo e que vai consumindo o jogo devagar. Eu basicamente sou esse tipo, vou mais pelo casual, por causa do trabalho, não tem muito tempo para ficar jogando, fazendo conteúdo e tudo mais, né? Por isso que eu me enquadro nessa parte do casual, mas tem muita gente que, né, passa o dia todo jogando, então uma semana o cara consumiu tudo, pegou tudo e já parou, não quero mais, agora só quando chegar a próxima temporada. Beleza, rapaziada? Então, quero saber a opinião de vocês, o que vocês esperam, se vocês estão animados. Eu vou bater na tecla mais uma vez, como eu sempre falo, precisa do sistema de clãs que foi prometido na primeira temporada. Eu espero que nessa segunda temporada esse sistema de clãs até dezembro chegue, tá, rapaziada? Para ajudar, vai ajudar muito a galera, principalmente nos boss do Void e para fazer outras atividades, né? E todo jogo que tem um sistema de clã, galera, é mais gostosinho de jogar. Beleza? Então deixem aí os comentários o que vocês acharam. Se o vídeo foi informativo para você, deixe o seu like. Se você curtiu o meu trabalho, tamo junto, até o próximo vídeo e a minha gratidão para vocês aí e o pessoal que me acompanha e é inscrito do canal. Falou, molecada!